Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Bom dia, professor. Sim, Hoje a gente vai começar a aula falando dos órgãos do sentido agora, tá certo? Esse segundo bloco de sensibilidade, né? A gente vai falar dos órgãos do sentido. É uma aula um pouquinho mais puxada, porque às vezes a compreensão fica um pouco mais dificultada. Então hoje a gente vai falar de sensibilidade 2, seguindo aquele mesmo processo desde a sensibilidade da superfície até o sistema nervoso central. Então hoje a gente vai falar de sistema visual, sistema coclear e sistema vestibular. Então, inicialmente vamos falar do sistema visual. É o sistema que certamente o homem depende mais, tá certo? É a sensibilidade em que o homem é mais dependente, então é a parte mais desenvolvida e versátil das modalidades sensitivas e aquela da qual o homem é mais dependente. A visão ela vai começar com a formação da imagem na retina, tá certo? E a retina é quem vai codificar esse estímulo visual em um estímulo elétrico que por sua vez vai ser direcionado para o córtex cerebral. De maneira geral, a imagem ela sempre vai se projetar na retina e ela é formada de cabeça para baixo na retina, né? A gente vai ver que existe uma área da retina que é a mácula densa, onde é o ponto da retina que a gente tem maior visibilidade. Então, onde a visão é mais nítida é nessa mácula densa. A gente vai ver por que na mácula densa a gente tem a visão mais nítida. Então, de maneira geral, o ponto de fixação ele sempre vai se dar na mácula densa. Aqui não está bem na mácula densa, mas geralmente o ponto de fixação sempre vai estar na mácula densa, que é a área de melhor visão. A área periférica da retina, ela também forma imagem, mas é uma imagem menos nítida, tá certo? A imagem que a gente vê olhando para um ponto de fixação e a imagem que é formada em torno desse ponto de fixação, tudo isso a gente chama de campo visual. Então, o campo visual é a imagem que a gente consegue ver, esse campo de mais ou menos 180 graus que o ser humano consegue ver, né? Só que existe uma imagem muito mais nítida, é a imagem que está fixada na mácula. Então, as fibras do nervo óptico. Oi, tem gente pedindo para entrar na sala. tá ok. Aqui não apareceu para mim. Pede pro pessoal pedir de novo, porque não apareceu para mim. Aqui o Então, as fibras do nervo óptico, elas passam por uma hemidecussação, somente as fibras da retina nasal. A retina a gente divide em uma retina temporal, que é aquela que está correlacionada com a parte temporal, e a retina nasal que está correlacionada com a parte nasal aqui da linha média. Então a gente divide geralmente a retina em nasal e temporal. E o campo visual
O detalhe é que a retina temporal, tá certo? Ela vai formar a imagem que está no campo visual nasal. Então é trocado, né? Devido à imagem passar aqui, ó, como a gente vê em linha reta, né? Então o campo visual nasal ele é captado na retina temporal e o campo visual temporal ele é projetado na retina nasal. Então a formação da imagem é trocada também. E essa retina nasal, ela sofre uma decussação aqui no quiasma. Então a retina nasal, ela decussa no quiasma óptico, tá certo? Sendo que a gente vai ver que o nervo óptico, ele é formado aqui na retina. Então isso aqui é nervo óptico e isso aqui é quiasma óptico. O trato óptico vem após o quiasma. Se a gente observar o trato óptico, ele é formado da retina temporal de um olho e a retina nasal do outro olho. Tá certo? Se a gente dividir o olho aqui, o bulbo ocular, numa parte esquerda e direita, então a gente vê que o trato óptico ele sempre vai ser formado pela parte homônima do globo ocular. Então, o trato óptico esquerdo ele é formado pela parte homônima esquerda do globo ocular. Então, a retina nasal, que é a esquerda aqui do globo ocular, e a retina temporal e a retina nasal do lado esquerdo do bulbo ocular esquerdo vai formar o trato óptico esquerdo. O contrário também é verdade, então a retina nasal aqui da parte direita com a parte temporal da parte direita vai formar o trato óptico direito. Então, essas fibras nasais, elas sofrem uma hemidecussação no quiasma óptico e vai se projetar via trato óptico para o tálamo, né, para o corpo geniculado lateral. Então, o corpo geniculado lateral, ele se localiza no pulvinar do tálamo. E do corpo geniculado lateral, essas fibras vão se direcionar para o córtex visual primário, que é o córtex que está nos lábios da fissura calcarina ou sulco calcarino. É lá onde a gente tem o córtex visual primário. Então, o bulbo ocular ele tem esse formato esférico, né? A parte branca que a gente chama de esclera, então tem a esclera e tem a córnea, né? A parte intermediária é a coroide e a parte onde é formada a imagem é a retina. Ainda falando dessa formação do olho, né? A córnea é a parte transparente, a imagem atravessa a córnea, atravessa a pupila, né? Que é a abertura na íris, e atravessa o cristalino e é se projetada essa imagem na retina. Então, como eu falei, de maneira geral, a imagem ela é formada de cabeça para baixo. Quem faz a focalização da imagem, quem vai convergir essa imagem para a mácula é o cristalino, tá certo? Então, para imagens distantes, o cristalino ele fica mais delgado e fazendo com que essa imagem seja convergida para a mácula. Então, a mácula vai ser sempre o ponto de fixação. Então, o que é a mácula? A mácula é a área da retina
onde a gente tem a visão mais nítida, tá certo? Essa visão é mais nítida, a gente vai ver mais na frente por quê, quais são os motivos, mas a imagem sempre vai ser fixada aqui na mácula, tá certo? Nas outras partes da retina, a gente também consegue formar a imagem, mas é uma imagem menos nítida. Assim como objetos mais próximos, o cristalino vai ficar mais espesso, né, para essa imagem ser convergida para a mácula. Só lembrando, pessoal, que o intuito dessa aula é a neuroanatomia, tá certo? Outros conceitos, outros termos, depois vocês vão ver mais na frente, com a parte da oftalmologia, né? Essa questão, vão ver melhor os detalhes do globo ocular e tudo. Mas a aula de hoje, para a gente não se estender muito, a nossa ideia é estudar o que é importante para a neuroanatomia. Então, a retina é o epitélio que vai captar, vai transformar esse sinal luminoso em um sinal elétrico, né, que vai ser transmitido para o cérebro. Então, se a gente pegar aqui o globo ocular, esse aqui é o sentido da luz, e aí a gente pega a retina, então a gente olha aqui a retina e vê essas camadas celulares. Então, histologicamente, a retina tem 10 camadas. Para a gente da neuroanatomia, é importante essas camadas de neurônios, né, e de células receptoras. Então, para a gente da neuroanatomia, a gente vai dividir a retina em 3 camadas, tá certo? Uma camada mais profunda, tá certo? Que está mais próxima aqui da coroide, né, da esclera, que é a camada onde a gente localiza os receptores fotossensíveis. Existem 2 tipos de receptores fotossensíveis. Existem os cones, tá certo? Que são essas células que têm a parte de baixo mais cônica. Existem os bastonetes, que tem essa forma de bastão. Os cones, eles têm a função de funcionar melhor em ambientes com maior luminosidade e eles são os responsáveis pela visão colorida, os cones. Já os bastonetes, sua função é a visão em preto e branco, então geralmente funcionam melhor em ambientes com pouca luminosidade. Então os cones e os bastonetes, eles se localizam na profundidade da retina, tá certo? Existe um segundo grupo de células, né, que são os neurônios bipolares. Então esses neurônios bipolares são os neurônios que vão captar esse sinal dos bastonetes e vão transmitir para as células ganglionares, ou neurônios ganglionares, que estão mais na superfície da retina. E os neurônios ganglionares, os seus axônios, é quem vai formar o nervo óptico. Então, o nervo óptico é formado pelos prolongamentos axonais das células ganglionares. Então, o estímulo, a luz entra, atravessa toda a retina para ser captada nos receptores que estão na profundidade da retina. Essa luz, ela é transformada em um sinal elétrico que, por sua vez, vai passar para esses neurônios bipolares. E dos neurônios bipolares, os neurônios bipolares são somente a ponte, né? Vão passar para as células ganglionares. Qual que é a importância desses neurônios bipolares?
eles vão conectar os receptores com as células ganglionares, que as células ganglionares vão formar o nervo óptico. Só que existe uma disposição na mácula. Se a gente observar esse neurônio bipolar aqui, ele está conectando vários bastonetes a uma única célula ganglionar. Então, se for gerado um sinal aqui desse primeiro bastonete, esse sinal vai chegar no neurônio ganglionar. Assim como nesse outro bastonete, esse sinal também vai chegar nesse neurônio ganglionar. Então não tem tanta especificidade desse sinal visual que é formado na periferia da retina. O que eu quero dizer é que são vários receptores para um único neurônio bipolar. Na mácula existe uma diferença em que a gente só tem um receptor para no caso, a gente tem um receptor para um único neurônio bipolar para um único neurônio ganglionar. Então existe essa maior especificidade, quer dizer que o sinal que é gerado em um único receptor, ele é passado para a célula ganglionar. E na mácula densa, a gente só encontra receptores só encontra os cones, né? Então, na mácula densa não existe bastonetes. Então, a predominância é praticamente 100% de cones na mácula densa. Por isso que lá a visão é mais nítida. E lá é onde existe essa especificidade, né, de um receptor fazendo conexão com um único neurônio bipolar com uma única célula ganglionar. Na retina, existe muito mais bastonetes do que cones, tá certo? Então, a proporção é de 20 para 1, então de 20 bastonetes para um cone. Mas, como eu falei, a imagem colorida ela é formada nos cones. Então, para a gente, o que interessa é a camada de células receptores, a camada de células de neurônios bipolares e a camada de células ganglionares. Obviamente, existem células que vão dar suporte a esses neurônios, tá certo? Células horizontais e células amácrinas. Veja que o sentido da luz ele é contrário ao sinal gerado, tá certo? Então a luz entra e o sinal praticamente, a luz está entrando na retina e o sinal está saindo da retina. Então na parte óptica ela contém os fotorreceptores, neurônios e neuróglia. Esses fotorreceptores são os cones, que são responsáveis pela visão colorida e de alta acuidade, e os bastonetes, que são responsáveis pela visão em preto e branco e sob ambiente com pouca luz. Então, esses fotorreceptores, eles vão se localizar profundamente na retina e vão transformar essa energia luminosa em atividade elétrica, que são reações fotoquímicas e fisicoquímicas. Aqui a gente vê um pouco mais amplificada os cones e os bastonetes, certo? Obviamente, existem outras células, como eu falei, que vão dar suporte a esses receptores, a esses neurônios. Existem as células horizontais e as células amácrinas. Então, quando a gente vê a retina, a gente percebe que o primeiro neurônio sensitivo da retina, né, do sistema visual, é esse neurônio bipolar, tá certo? Esses são os neurônios de primeira ordem. Então, a gente viu na sensibilidade geral somática que o primeiro neurônio ele era aquele do gânglio sensitivo espinhal, já que no sistema visual esse primeiro neurônio ele se encontra na retina, é esse neurônio bipolar. O segundo grupamento de neurônios sensitivos são as células ganglionares, e são as células ganglionares que vão formar o nervo óptico. Então,
essas ramificações, esses axônios das células ganglionares, eles vão todos convergirem para a papila, tá certo? A papila óptica. Então, a papila é uma localização na retina em que não forma imagem, porque lá onde está convergindo o nervo óptico, todos esses axônios vão convergir para a papila, e lá onde está saindo a veia e a artéria central da retina. Já falei que no quiasma óptico ele é formado devido à decussação da retina nasal bilateral do globo ocular. Então a retina nasal ela sofre essa decussação, tá certo? Então os axônios das metades nasais das duas retinas vão cruzar para o trato óptico do lado oposto, certo? E o trato óptico tem axônios que carregam informações da metade contralateral do campo visual. Então, o trato óptico esquerdo ele é formado pelas partes esquerdas do globo ocular, tá certo? Assim como o trato óptico direito é formado pelas partes direita do globo ocular. E lembrando que o campo visual que está, a retina que está à esquerda vai captar o campo visual à direita, né? E o inverso também é verdadeiro, a retina que está à direita, que é a retina nasal, vai captar o campo visual da esquerda. O trato óptico, a gente já viu, ele tem conexão com o teto do mesencéfalo, assim como o colículo superior. Então, aqueles primeiros grupos de neurônios são os neurônios bipolares, os segundos são as células ganglionares que vão formar o nervo óptico. E o nervo óptico, esses axônios dessas células vão até o corpo geniculado lateral. Então, saiu da retina e vieram até o tálamo, né, o corpo geniculado lateral. E no corpo geniculado lateral é que vai estar esses neurônios de terceira ordem. Então, esses neurônios de terceira ordem vão emitir as radiações ópticas, tá certo? Sendo que essas radiações que vão para o polo temporal e faz a curva, a gente dá um nome específico para ela, que é a alça de Mayer. Então, essa radiação que vai anterior tem um nome específico, que é a alça de Mayer. Então, essas fibras, né, que iniciam no corpo geniculado lateral são fibras de terceira ordem, tá certo? Que vão atravessar e vão formar as radiações ópticas e terminar no córtex visual primário, que se encontra nos lábios da fissura calcarina. Existem outras áreas, as áreas mais distantes do lobo occipital da fissura calcarina, elas também são áreas visuais, mas são áreas de associação. Então, a área 17 de Brodmann é aquela que está bem próxima no lábio da fissura calcarina. Então, essas radiações que se iniciam no corpo geniculado lateral, tá certo? São as radiações ópticas. Essa radiação que vem um pouco anterior para o lobo, para o polo temporal, tá certo? Do lobo temporal, a gente dá um nome específico de alça de Mayer. De maneira geral, essas radiações vão passar lateral ou superior ao corno temporal do ventrículo lateral e vão se dirigir para a fissura calcarina. Então, a fissura calcarina é um sulco 100% contínuo, a gente já viu. Ela tem sua origem aqui do istmo do giro do cíngulo. Então, ela se inicia no istmo do giro do cíngulo, tá certo? Então, essa área perifissural
é o córtex visual primário, que é a área 17 de Brodmann. Então, vamos raciocinar isso em relação às lesões que a gente pode encontrar. Então, se eu tiver uma amaurose, um olho que está cego, a gente chama de amaurose, uma cegueira monocular. Então, se eu tiver uma cegueira monocular, um exemplo, o campo visual do olho direito ele é inexistente, tá certo? Para a gente avaliar o campo visual, ou a gente faz o exame clínico, né? Examina cada olho independente para avaliar o campo visual. Então, geralmente a gente faz um exame de confrontação, ou você pode pedir uma campimetria, né? Que aí é um exame mais específico que vai estudar melhor esse campo visual. Se na campimetria vier essa amaurose, então ele não enxerga nada, com o olho esquerdo fechado, o paciente não enxerga nada, né? Ele tem uma amaurose do olho direito. Se ele tem uma amaurose, a lesão ou está em toda a retina ou está no nervo óptico. Tá certo? Se ele tem amaurose, a lesão ou está na retina ou está no nervo óptico. Se você examina e vê que os campos visuais aqui, do lado do olho, aqui é o olho esquerdo, aqui é o direito, então os campos visuais temporais do olho, a retina nasal, não forma imagem, tá certo? Então, se a retina nasal não forma imagem, ele vai ter uma hemianopsia bitemporal, ele vai ter essa visão de túnel, então o campo visual dele vai se reduzir muito e ele vai enxergar só um túnel, né? Essa visão de túnel, a gente chama isso de hemianopsia bitemporal, tá certo? Então, a lesão está no quiasma óptico, nas fibras nasais que cruzam. Então, as fibras que cruzam são as da retina nasal, tá certo? Então, se a retina nasal não está funcionando, ela não forma o campo visual temporal. Então, por isso que os dois campos visuais temporais, eles estão escuros devido à lesão no quiasma óptico. Então, se eu tenho uma lesão no quiasma óptico, vai pegar as fibras que vão decussar, e essas fibras que decussam são formadas da retina nasal, tá certo? Então, a retina nasal, ela forma a imagem do campo temporal. Então, o campo temporal vai estar escuro em ambos os olhos. Então, a gente tem uma hemianopsia bitemporal. Como eu falei, o trato óptico ele é formado pela parte homônima de cada globo ocular. Então, se a gente tem uma lesão homônima, certamente essa lesão está no trato óptico, tá certo? Que é o mais comum de acontecer. Então, se a alteração no campo visual é à esquerda, então essa lesão é no trato óptico à esquerda. Porque a parte homônima do globo ocular, ela se encontra, então, o trato óptico da esquerda, ela é formada pela parte esquerda de cada globo ocular. Então, o mais comum de acontecer de hemianopsia homônima é uma lesão no trato óptico, tá certo? Mas lesões no corpo geniculado lateral também pode dar hemianopsia homônima, assim como lesões completas em todas as radiações ópticas. Só que é muito mais difícil disso acontecer, de ter lesão completa nas radiações e de ter lesão no corpo geniculado lateral. O mais comum é lesão no trato óptico. Então, lesão no trato óptico vai dar as hemianopsias homônimas. Lesão nas radiações ópticas geralmente vai cursar com quadrantopsia. Então, vai ficar só parte do quadrante,
né, acometido. Só parte do quadrante, um quarto, né, uma quadrantopsia. Esse foi o sistema visual. Vamos falar agora do sistema coclear, tá certo? Então, o sistema coclear, esse sinal é gerado, a gente vai ver, o órgão sensitivo é a cóclea, que tem um formato de caracol, né? Então, a audição é a capacidade de percepção de sons e avaliação das suas qualidades, tanto como intensidade, localização e timbre. Para a gente perceber o som, ele tem que caminhar, né? Tem que ter seu trajeto desde a orelha externa, o ouvido externo, ouvido médio e o ouvido interno, tá certo? O ouvido externo, ele é formado pelo pavilhão auditivo e o meato acústico externo e membrana timpânica. Então, esse aqui é o ouvido externo. Ele que vai captar o som, tá certo? Então, o som, ele viaja tanto no ar, né? Assim como no osso. Então, o som, ele pode viajar até a condução aérea e a condução óssea, tá certo? A gente vai falar principalmente aqui da condução aérea. Esse som, ele é captado, ele vibra a membrana timpânica, tá certo? E colado à membrana timpânica, existe os ossículos do ouvido médio, o martelo, a bigorna e o estribo, tá certo? E esses ossículos, eles vão funcionar como amplificadores do som, tá certo? Esses ossículos vão funcionar como amplificadores do som. Esse som é amplificado e é transmitido para o ouvido interno, tá certo? Que por sua vez o ouvido interno vai ter a função de transformar esse sinal sonoro em um sinal elétrico que vai ser direcionado para o sistema nervoso central. O nervo responsável pelo sistema auditivo é o oitavo nervo, vestíbulo coclear. Então, o vestíbulo coclear tem uma parte que é coclear e tem uma parte que é vestibular. Então, vai ocorrer esse deslocamento da membrana timpânica e vai ter esses deslocamentos dos ossículos do ouvido médio, que são o martelo, a bigorna e o estribo, que vão funcionar como amplificadores do som. O estribo, ele vai estar conectado aqui à janela coclear, tá certo? Então, o estribo vai vibrar a janela coclear, que por sua vez vai vibrar uma coluna de líquido, tá certo? Então, existe uma coluna de líquido aqui no interior da cóclea, que vai transmitir, né, essa vibração aqui do estribo para essa coluna de líquido, que por sua vez vai ser percebido pelas células sensoriais ciliadas da cóclea, né, principalmente no órgão de corte. Então a gente vai ver o que é esse órgão de corte e como que é traduzido esse sinal sonoro em um sinal elétrico. Esse ouvido interno, a localização dele é no osso temporal. Então, na parte petrosa do osso temporal, a gente encontra esse ouvido interno. Então, a gente tem a parte coclear, tá certo? E a parte vestibular, tá certo? A parte coclear e a parte vestibular se encontra alojada na parte petrosa do osso temporal. Então, o som bate na membrana timpânica, é amplificado pelos ossículos, vibra a janela vestibular e isso é transmitido através de líquido para o órgão de corte.
Então, aqui, ó, na cóclea existe o órgão de corte, que é essa parte central aqui, onde a gente vai ter essas células que vão ser as células receptoras. Então, no órgão de corte, a gente vai ter essa coluna de líquido em contato com a rampa, né, uma membrana tectória, e essa membrana tectória ela está apoiada nessas células ciliadas, né, e por sua vez esses cílios tocam essa membrana. Então esse líquido que vibra vai vibrar essa membrana tectória e por sua vez a vibração dessa membrana é quem vai vibrar esses cílios e essas células que vão fazer essa vibração ser transformada em um sinal elétrico que por sua vez vai passar e formar o nervo coclear, né? A parte coclear do oitavo nervo. Então, é um sinal sonoro que é conduzido através de uma coluna líquida que faz vibrar uma membrana que por sua vez vibra células ciliadas e essa percepção de vibração ela é transmitida formando um sinal elétrico que vai via nervo óptico para o sistema nervoso central. Então, cada órgão de corte vai ter um ramo que vai formar o nervo coclear, tá certo? E antes de formar, imediatamente saindo do órgão de corte, a gente sempre tem um gânglio espiral, tá certo? O gânglio espiral é lá onde vai estar o corpo celular desse primeiro neurônio sensitivo, em que sua perna periférica vai fazer contato com essas células ciliadas receptoras e sua perna central vai se unir com outros neurônios dos órgãos de corte para formar o nervo coclear. Então, essa inclinação desses estereocílios apicais vão resultar em uma mudança de condutividade de membrana dessas células sensoriais. E os sons são transformados em sinais nervosos. Então, essas células sensoriais, elas têm inervação pela divisão coclear do oitavo nervo craniano, que é o vestíbulo coclear, né? Elas vão ser formadas do gânglio espiral. Então, o gânglio espiral vai ter um ramo periférico que vai se conectar a essas células do órgão de corte e, por sua vez, o ramo central vai entrar no tronco cerebral, né? E vai fazer conexão com os núcleos cocleares do mesmo lado, isso no tronco cerebral. Então, os neurônios de primeira ordem estão no gânglio espiral e os de segunda ordem nos núcleos cocleares. Como eu falei, esse ouvido interno tem uma parte coclear, que é da audição, e uma parte vestibular, né, que é uma parte correlacionada com a coordenação e equilíbrio, tá certo? Que vai formar o ramo vestibular e o ramo coclear do oitavo nervo craniano. Então, esse oitavo nervo craniano, ele está localizado no sulco bulbopontino, né, na parte lateral do sulco bulbopontino, né, ele vai formar o complexo sétimo e oitavo e tem uma relação importante com o flóculo. Vai entrar no crânio via meato acústico, né, vai sair via meato acústico interno. Então, aqueles neurônios lá do gânglio espiral vai fazer conexão com os núcleos cocleares. Os núcleos cocleares estão aqui na transição ponto bulbar,
ao nível do pedúnculo cerebelar inferior. Ao nível do pedúnculo cerebelar inferior, a gente vai encontrar esses núcleos coclear, um ventral e um dorsal. Então, núcleo coclear ventral e dorsal. Por sua vez, essas conexões com o núcleo coclear, elas vão se dirigir para o colículo inferior, né? O colículo inferior, essas conexões auditivas dos núcleos cocleares vão se conectar com o colículo inferior. A maioria das fibras cruzam, mas outras partes das fibras não cruzam, tá certo? Então, fibras de um mesmo lado vão cruzar contralateral para conectar com o colículo inferior e boa parte das fibras também não cruzam, tá certo? Então, quer dizer que o estímulo sonoro de um lado, tá certo? Ele vai passar para os dois lados do telencéfalo, né? Vai passar para os dois lados do hemisfério cerebral, devido a partes das fibras cruzarem e partes das fibras não cruzarem. E a partir do colículo inferior, elas vão passar para o tálamo, tá certo? O tálamo no corpo geniculado medial. Então, do colículo inferior, via braço do colículo inferior, vai se conectar com o corpo geniculado medial, que está no pulvinar do tálamo. Então, se o colículo superior tem relação com a visão, o colículo inferior tem relação com a audição. E essas fibras do tálamo, elas vão passar pela cápsula interna, né? Via radiações talâmicas, vão passar pela cápsula interna e vão se dirigir para o córtex auditivo primário, né? Eu já falei na aula de telencéfalo, que é o giro de Herschel, que é o giro temporal transverso anterior. A gente vai ver onde localiza esse giro. Então, de maneira geral, essa aqui é a via auditiva. Então, sai do gânglio espiral, sai daquelas células receptoras, passa pelos gânglio espiral, né? Faz conexão com os núcleos cocleares. Boa parte das fibras cruzam, tá certo? E outra parte das fibras não cruzam. Essas partes das fibras que cruzam vão formar o corpo trapezoide, que vai passar aqui ínfero-lateral a oliva superior, o complexo olivar superior, e vai se conectar com o colículo inferior via leminisco lateral. Por sua vez, do colículo inferior se conecta com o corpo geniculado medial, e do corpo geniculado medial, via radiações talâmicas, passa pela cápsula interna e vai até o córtex auditivo primário, que é o giro de Herschel. Então, essas projeções, como eu falei, elas são bilaterais, tá certo? Então, o sinal que entrou aqui do lado esquerdo, ela passou para os dois lados do cérebro. O que quer dizer que não existe perda auditiva central de um único lado do ouvido, tá certo? Então, se tiver uma lesão nesses tratos centrais, o paciente não vai ter uma hipoacusia em um lado do ouvido, tá certo? Então, as hipoacusias que se manifestam em um lado, geralmente são lesões periféricas, né? Ou são lesões aqui desses núcleos cocleares ou do nervo periférico, tá certo? Então, hipoacusia unilateral, ela raramente é central. Então, hipoacusia unilateral, geralmente, ela é periférica. Então, o problema está lá naquela cóclea, ou o problema está
no início da projeção do sinal ou está nesse trajeto periférico do oitavo nervo. Então, existem diversas estações intermediárias, desde os núcleos cocleares até o córtex auditivo primário. Então, o córtex auditivo primário, ele é o giro temporal transverso anterior, tá certo? A gente só consegue ver esse giro temporal transverso anterior, que ele está aqui, repousando em cima do giro temporal superior, se a gente abrir a fissura de Silves, que é o giro de Herschel, que é a área 41, né? A área 41 de Brodmann. Então, essas radiações que saem do tálamo, do corpo geniculado medial, vão passar pela cápsula interna e vão ser dirigidas para o giro de Herschel. Então, o giro de Herschel é aquele primeiro giro temporal transverso anterior que a gente vê aqui quando a gente abre a fissura de Silves. Então, de maneira geral, essa aqui é todo o trajeto, é toda a via. Então, o sinal ele é formado por essas células ciliadas, né, que está no órgão de corte, na cóclea. Por sua vez, esse sinal vai ser transmitido aqui para o gânglio espiral. Do gânglio espiral vai se conectar com os núcleos cocleares ventral e dorsal localizados no pedúnculo cerebelar inferior. Por sua vez, vai sair axônios, né, desses núcleos cocleares que vão cruzar, né, e outras partes não vão cruzar. Vão subir via leminisco lateral, vai fazer conexão com o colículo inferior e do colículo inferior vai para o tálamo, né, para o corpo geniculado medial. Do corpo geniculado medial, via cápsula interna, vai para o giro temporal transverso anterior, que é o giro de Herschel. Então, toda essa aqui é a via auditiva. Então, como eu falei, lesões de surdez unilateral, a gente vai ter que olhar para esse sistema periférico e não para lesões centrais, tá certo? Então, um tumor muito frequente desse complexo sétimo oitavo é o neurinoma do acústico, tá certo? O neurinoma do acústico é um tumor que nasce do nervo, tá certo? É um tumor benigno que nasce do nervo e comprime. Geralmente ele nasce do acústico mesmo, da parte coclear, mas também pode nascer da parte vestibular. E como todos esses nervos estão passando no meato acústico interno, eles podem ser comprimidos aqui, né? E muitas vezes essas lesões podem crescer muito, né? E comprimir estruturas como o tronco cerebral, o cerebelo, pares cranianos, e o paciente ter sintomas diversos. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que surdez unilateral, né? A gente tem que pensar em lesões periféricas, tá certo? Em lesões dos nervos, tá certo? Obviamente, lesões periféricas podem comprimir o tronco cerebral e causar alterações centrais. Vamos falar agora da outra parte, né, do nervo vestíbulo coclear, que é a parte vestibular, tá certo? A parte vestibular é a parte correlacionada com coordenação e equilíbrio. Então, aquela parte da orelha interna, né,
a gente tem a cóclea e tem os canais semicirculares, o utrículo e o sáculo. Então, os canais semicirculares, o utrículo e o sáculo vão formar a parte vestibular da orelha interna ou do ouvido interno. Tá certo? Os canais semicirculares são três, um anterior, um lateral e um posterior. Vai se conectar com o utrículo e, por sua vez, se conecta com o sáculo. Então, a função dele é principalmente o equilíbrio, né? Vai informar da posição da cabeça e dos olhos. Então, a propriocepção consciente também é uma função do nervo vestibular, informando a nossa posição da cabeça de olhos fechados, informando a posição da cabeça em movimentos lineares, né, antero-posterior, e também em movimentos de rotação, né, movimentos rotacionais ou angulares. Falei aqui dos componentes vestibulares do ouvido interno, que são os canais semicirculares, o utrículo, que são essa dilatação maior, e o sáculo, que é essa dilatação menor. Obviamente, todo esse sistema ele é preenchido por líquido, né? Por endolinfa, e esse líquido é quem vai fazer com que esses sinais sejam percebidos. Então, quando a gente vira a cabeça para um lado ou para o outro, esse líquido, por inércia, ele é movimentado, né? Então, se a cabeça movimenta, ele faz um movimento contralateral, né? E aí é percebido por essas células sensoriais. Então, existem células ciliadas na ampola, que a gente chama aqui essa parte dilatada dos canais semicirculares, onde vai ter as células ciliadas, a ampola e a mácula, que é do utrículo e do sáculo. Então, para a gente ver essa disposição mais uma vez, dessa orelha interna no osso temporal. Então, o aparelho vestibular periférico, existe um labirinto membranoso no interior, né, no interior de um labirinto ósseo, tá certo? Que vão formar os canais semicirculares. E essas células ciliadas com estereocílios apicais são mergulhados em uma cúpula gelatinosa. Então, as células da ampola são células ciliadas apicais. A ampola é aquela dilatação, da dilatação dos canais semicirculares. A principal função da ampola dos canais semicirculares é perceber movimentos rotacionais ou angulares da cabeça, tá certo? Então, quando a gente rotaciona a cabeça, por inércia, né, esses líquidos ele tem uma densidade de gelatina. Se a gente roda a cabeça para um lado, ele tende a ir contralateral por inércia. E aí esse movimento contralateral, esse fluxo de líquido contralateral, vai ser percebido por essas células ciliadas da ampola, que por sua vez vai transformar esse movimento em um sinal elétrico que vai ser transferido para o nervo vestibular. Da mesma forma, o utrículo e o sáculo têm células ciliadas apicais. A única diferença é que em cima dessa gelatina, desse líquido, a gente vai ter vários cristais de carbonatos de cálcio que vão fazer um peso extra, né? Fazer um peso extra para essas células apicais perceber essa movimentação, tá certo? Então, se os canais semicirculares, essa movimentação é feita devido à inércia, em que quando a gente move a cabeça para um lado ou para o outro, como esses canais semicirculares estão se projetados em todas as direções, então anterior, posterior e lateral. Já no utrículo e no sáculo existe a mácula, tá certo? A mácula é o órgão sensorial que tem as células apicais, em cima das células apicais
uma camada de gelatina com esses carbonatos, esses cristais de carbonatos de cálcio, que são estatocônios ou otólitos. Então, no trículo e no sacro existe ainda os cristais de carbonatos de cálcio no material gelatinoso, que a gente chama de otólitos, tá certo? O sacro e o trículo, eles vão perceber principalmente os movimentos lineares, sem ser os movimentos rotacionais, os movimentos de abaixar e levantar a cabeça, eles são melhores percebidos pelo sacro e pelo utrículo, por essa mácula. Já nos canais semicirculares, o utrículo e sacro com orientação com orientação espacial em relação à cabeça. Então, aquilo que eu falei, existe a mácula. Quando a gente abaixa a cabeça para frente, essa camada gelatinosa com esses estatocônios, eles pesam, isso acaba angulando essas células ciliadas. Isso é percebido e transformado em um sinal elétrico que vai passar para o nervo vestibular. Assim como na ampola dos canais semicirculares, movimentos rotacionais vão direcionar essas células ciliadas para um lado ou para o outro, e isso é percebido e transformado em um sinal elétrico que é, por sua vez, transmitido para o nervo vestibular. Então, existem dois órgãos sensitivos no sistema vestibular diferente. Então, uma vez o nervo vestibular vai ter dois ramos, um ramo superior e um ramo inferior, tá certo? Então, um ramo que vai captar os sinais dessas ampolas e um ramo que vai captar os sinais dessa mácula. Então, o aparelho vestibular, deslocamento de líquido, vai deslocar esses estereocílios e vai nos dar a sensação de movimento. Os canais semicirculares, né, vão dar principalmente movimentos angulares e rotacionais da cabeça. O utrículo e o sacro, através da mácula, vai nos dar a informação dos movimentos lineares. O gânglio, como eu falei, se a sensibilidade existe o gânglio, na cóclea é o gânglio espiral, no sistema vestibular é o gânglio de Scarpa ou gânglio vestibular, tá certo? Então, como eu falei, vai ter dois ramos, um ramo que vai perceber esses movimentos rotacionais que saem da ampola, formando a parte superior do nervo vestibular. Já o sacro e o trículo vai formar a parte inferior do sistema vestibular. Vai ter esse gânglio de Scarpa, né, que vai ter seu prolongamento periférico para esses órgãos, a ampola e a mácula, e seu prolongamento central vai formar o oitavo nervo craniano. Mais uma vez, esses ramos que saem do gânglio vão se conectar com os núcleos, né, os núcleos vestibulares. Então, são 4 os núcleos vestibulares. E geralmente a gente vai ter 4 caminhos. Então, são 4 os núcleos vestibulares e a gente vai ter 4 caminhos. Então, a gente tem um núcleo vestibular superior e lateral, um inferior e medial. Na aula motora, na aula de motor somático, a gente falou que tem uma via motora, né, que é a via que controla a musculatura axial, o tônus, que ela tem colaboração do sistema vestíbulo espinhal, tá certo? Eu falei naquela aula de tratos descendentes que tem um sistema que a gente chama de vestíbulo espinhal, que vai controlar a musculatura axial de tônus e postura do indivíduo, né? Então, vai ter um caminho que é a via trato vestíbulo espinhal, tá certo? A gente vai ter um segundo caminho em que os núcleos vestibulares vão se conectar com os núcleos motores da musculatura extrínseca do olho, então o núcleo oculomotor, o núcleo do troclear e o núcleo do abducente.
ele é conectado com os núcleos vestibulares, né, via fascículo longitudinal medial. Então existe um fascículo que vai conectar todos esses núcleos, tá certo? Essa conexão ela é importante devido ao olhar conjugado. Então, para a gente olhar e o olhar ser conjugado, não formar duas imagens, né? A angulação de um olho tem que ser perfeita com a angulação do outro globo ocular. Então, se eu olhar para a esquerda, né, eu vou estimular o nervo abducente. Se eu olhar para a direita, eu vou estimular o abducente à direita e o terceiro nervo do olho esquerdo. Então, são dois nervos cranianos que estão sendo ativados e tem que ser na mesma angulação para a gente não ter diplopia. Então, essa função ela se dá devido à modulação desses núcleos vestibulares com esses núcleos motores da motricidade extrínseca, que são conectadas via fascículo longitudinal medial. Essa é o segundo caminho. O terceiro caminho desses núcleos vestibulares vai ser para o cerebelo. Então, o cerebelo que tem correlação com a musculatura axial, equilíbrio, é o arquicerebelo. Então, existem fibras, vestíbulos cerebelares que vão conectar o flóculo e o nódulo. E, por sua vez, a gente vai ter a fibra, o trajeto, né, da propriocepção consciente, que esse trajeto vai se dar até o córtex cerebral. A gente vai ver via núcleo talâmico ventral posterior medial, a gente vai ver mais na frente. Então, o nervo vestibular ele penetra no tronco encefálico lateralmente, né, na junção ponto cerebelar. Esses núcleos do nervo vestibular, eles estão na parte lateral do quarto ventrículo, tá certo? No recesso lateral do quarto ventrículo. Então, essa divisão vestibular, ela termina em 4 núcleos, na porção rostral do bulbo e caudal da ponte. Então, eu falei dessas 4 projeções, tá certo? A gente já falou na parte motora somática do trato vestíbulo espinhal, que são importantes para o controle da musculatura axial, tá certo? Essa conexão dos núcleos motores da musculatura extrínseca do olho, né, via fascículo longitudinal medial. E existe uma via que é a tálamo cortical. Essa via tálamo cortical, ela é importante para a propriocepção consciente, tá certo? Do indivíduo. Então, o indivíduo ele tem a percepção da posição da cabeça, da mandíbula, de todas as articulações da face, devido à propriocepção consciente, que ela vai se dar via esse trato tálamo-cortical, vestíbulo tálamo-cortical. Então, fibras que vão sair dos núcleos vestibulares, elas vão cruzar para o lado contralateral, e fazer conexão com o núcleo talâmico, que é o núcleo ventral posterior medial. E esse núcleo talâmico vai enviar as radiações talâmicas que vão passar pela cápsula interna e vão se dirigir para aquela parte cortical do cérebro que tem correlação com a sensibilidade da face, que é aquela parte mais da convexidade baixa. Então, aqui havia vestíbulo tálamo cortical, da propriocepção consciente. Já havia vestíbulo cerebelar,
que vai ter essas fibras que vão sair desses núcleos vestibulares, que com, vão fazer conexão com o arco e cerebelo, que é o nódulo e o flóculo. Obviamente, lesões vestibulares, seja periférica no nervo vestibular, ou seja centrais nos núcleos vestibulares, vão causar sensações de vertigem, disbasia, dificuldade de ficar de pé, desvio da marcha, né, alterações de posturas, vai ter nistagmo, desvio do globo ocular, então muitas alterações de coordenação e equilíbrio. Pessoal, esse final de semana eu vou postar todas as aulas gravadas, isso eu prometo. Como eu falei, eu estou tendo dificuldade para baixar as aulas, porque são aulas grandes, demoram muito para baixar. Então, às vezes uma aula para mim postar demora 2 horas eu baixando a aula, né? E aí no hospital eu não consigo baixar por conta da internet, eu só consigo baixar em casa. E aí esses dias eu tive um problemazinho na internet de casa que eu também não consegui baixar. Mas acredito que esse final de semana eu vou baixar todas as aulas. E são muitas aulas, entendeu? São muitas aulas. Então são 6 aulas, porque tem a parte de neuroclínica também que eu dou para finca. Então é muita aula. Se eu for baixar todas essas aulas, são tipo 8 horas só baixando essas aulas. Mas eu vou baixar, pessoal. Pode acreditar que eu vou. Esse final de semana eu já comecei a enviar para as turmas e vai dar certo. Pessoal, agradeço pela presença, pela participação. Ontem acabei tendo uma cirurgia de urgência, quando já ia preparar a aula, tudo. E aí não consegui dar aula ontem. Mas agradeço pela presença e disponibilidade da turma. Gravei essa aula